1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14. Uma oração de Davi, uma oração de dedicação a Davi, as ofertas do templo. Amém? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há poder e força. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Começamos no mês de março, mais um mês da mordomia cristã. Mordomia, dedicação ao Senhor. E muito se fala a respeito de mordomia. E pensamentos positivos, críticas. Se você der uma busca na internet hoje, você verá uma pequena parcela da igreja questionando ferozmente a questão da mordomia cristã. Uma pequena parcela dos cristãos brasileiros, diga-se de passagem. Mas, e se questionando, dizendo que a mordomia, a questão das contribuições é algo novo, é algo que é inventado pelos homens. Alguns defensores da não devolução do dízimo e da não contribuição de ofertas dizem que isso ficou na lei, e se porventura houve, foi na lei. Hoje as pessoas já estão livres de qualquer coisa nesse sentido, não há necessidade de se contribuir. Eu não contribuo por causa disso, isso ficou na lei, isso é do passado. E eu queria pedir muito a Deus, sempre que nós vamos falar sobre mordomia, sobre ofertas, sobre serviço, eu peço muito que Deus nos ajude a ter um discernimento espiritual. A Bíblia diz que quem é espiritual, ele discerne o que é espiritual. E mordomia é uma doutrina cristã elementar. Ou seja, é uma doutrina que sempre esteve presente dentro de uma ótica judaico-cristã. E isso vai muito além de Abraão. Sempre quando vai se falar sobre contribuições, sempre que vai se falar de dízimo, cita-se o famoso texto de Malaquias, ou cita-se o texto de Gênesis, quando Abraão vai devolver os dízimos a Melquisedeque. Mas a mordomia em si, ela não se limita ao dízimo. A mordomia, ela não se limita à oferta. A mordomia é uma dedicação plena a Deus. É uma dedicação absoluta de toda a sua vida, em todas as suas áreas, a Deus. Então, ela é muito mais elementar, ela é muito mais profunda do que simplesmente a contribuição. E ela não se limita somente de Gênesis no contexto de Abraão. Ela está inserida na constituição do homem no jardim. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Na formação do homem, quando Deus forma o homem, ele dá o escritor do Gênesis dá a seguinte normativa. Ele diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Se você fizer uma leitura superficial, rápida, aquela leitura anual da Bíblia, você não vai perceber que aqui sem dúvida nenhuma, há um posicionamento do homem no sentido de mordomia. O trabalho, ele não é a maldição, como algumas pessoas dizem, né? Do suor do teu pó comerás. E olha, Deus, o homem, eu chegar lá em cima, vou pegar Adão, porque por causa de Adão a gente trabalha. Isso é coisa de preguiçoso, viu, irmão? Porque o trabalho é bênção.
Trabalho é bênção. Posso ouvir um amém, irmão? Na constituição do homem, quando Deus faz o homem, Ele coloca o homem no jardim e Ele diz ao homem: olha, Ele colocou você aqui para cultivar e guardar. Ele coloca o homem como mordomo da sua criação. Ele coloca o homem para tomar conta. O termo guardar, o termo cultivar é labutar, trabalhar. O termo cultivar no seu sentido original, ele tem essa conotação: suar, trabalhar. E guardar é proteger no sentido físico da palavra. Lógico que quem guardava era Deus, mas o guardar no sentido de o fazer continuar dentro daquele contexto que Deus determinou. Tanto é que no capítulo 2 também, só que no versículo 19 e 20, há outra normativa. Deus chama, a Bíblia diz: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Preste atenção, o texto diz que Deus trouxe os animais para que o homem nominasse esses animais. Ao homem foi colocado esse papel, o papel de mordomo da criação, aquele que tomaria conta daquilo que Deus criou. Então, mordomo é aquela pessoa que toma conta de algo, ele tem acesso a todos os cômodos da casa. O mordomo tem acesso a toda a casa, a casa inteira. Ele tem a chave, olhe para cá, de todos os cômodos da casa. Ele tem acesso, ele pode se alimentar de tudo que tem na casa, ele manda nos outros servos. O mordomo, ele tem essa característica. Todavia, o mordomo não é dono. Por mais que ele tenha essa característica de usufruir de tudo que está ali, não é dele. Então, quando Deus coloca o homem no jardim, Ele coloca o homem para cultivar e guardar, Ele coloca a criação, o homem como mordomo da sua criação. Ele vai tomar conta do jardim, ele vai cultivar, ele vai tomar conta dos animais, ele vai estar diante desse papel, mas não é dele. Então esse pensamento cristão da mordomia, ele vai muito além, ele vai muito antes do que diz respeito a Abraão, de viver, de que a mordomia se limita somente a contribuições financeiras e materiais. Entretanto, quando você vai para Abraão, você vai ver que Abraão, ele vivencia essa verdade. Os patriarcas da igreja, eles vivenciam a questão da mordomia cristã. Eles conheciam, eles entendiam muito bem essa verdade. Tanto é que Gênesis, quando Abraão vence a batalha, Abraão pega os despojos e de tudo recolhe o dízimo. Num sinal claro e evidente de gratidão a Deus. Por isso que mais na frente, daqui algumas terças nós vamos estudar sobre isso. O termo certo para o dízimo não é pagar o dízimo. O termo certo para o dízimo é devolver o dízimo. Porque o mordomo sabe que para que chegasse à mão dele, foi Deus que permitiu que chegasse. Para você ter o emprego que você tem, olhe para cá. Para você ter o emprego que você tem, foi necessário que Deus te desse. Para que você tivesse a saúde que você tem, foi necessário que Deus te desse. Todas as coisas que estão na sua mão são dádivas do Deus Todo-Poderoso. Sua saúde, suas habilidades, suas características, o lugar que você está hoje, que você ocupa, o lugar que você ocupará, tudo isso é dádiva de Deus. Para se entender o dízimo e ser um dizimista e um ofertante fiel, e alguém que trabalha na casa do Senhor sem peso, sim, porque se você encara a obra de Deus como um fardo, você não a faz. Se você encarar a obra de Deus como algo pesado, você diz assim: vamos para o culto hoje. Se bem que vir para o culto não é fazer a obra, é sua obrigação. Virmos para o culto não é fazer a obra. Você entende, meu irmão? Você concorda comigo, meu irmão? Muito bem, graças a Deus. É nossa obrigação, porque nós somos edificados aqui.
Então, para sermos edificados, nós frequentamos a igreja para recebermos a instrução do Senhor. Mas fazer a obra de Deus, ir além, fazer um serviço de evangelização, uma ação social, qualquer coisa que se faça, se você encarar como um fardo, você não vai fazer. Se você encarar como um peso, você não irá fazer. Se você encarar o dízimo como algo pesaroso, como algo que você tem que pagar, você não vai fazer, você não vai contribuir. Se você encarar a oferta como algo que você tem que pagar, você não vai ofertar. E se você ofertar, talvez Deus não receba a sua oferta, que você fica disputando com o diácono, né, a oferta que você dá. Você dá, o diácono pega a nota, ele puxa, você puxa, porque você tem pena de dar aquela oferta. Essa oferta não vale, essa oferta não serve. Para que você mude a perspectiva, para que você sirva bem a Deus, entenda bem a mordomia, para que você seja um dizimista fiel, um ofertante fiel, olhe para cá, você tem que mudar sua ótica a respeito de mordomia. A mordomia não pode ser algo que você encare como um peso, é retribuição pelas dádivas de Deus. Aí o peso se torna maior, porque não se dá o fato de ser obrigado, se torna no fato de você ser grato. Você é grato a Deus? Você é grato a Deus? Você é dizimista e você serve na igreja como retribuição. Então Abraão viveu essa verdade, Davi viveu essa verdade, quando conversando na ira de Araúna oferece para ele a ira gratuitamente, diz: olha, eu quero te dar, ó rei, é sua, faça o que o senhor quiser com ela, eu dou com os bois, eu dou com a lenha. E Davi disse: não, eu não oferecerei nada ao meu Senhor que não tenha custo para mim, eu quero pagar um preço justo. Então Abraão tinha esse entendimento a respeito da mordomia, Davi tinha esse entendimento a respeito da mordomia. Tanto é que esse louvor, essa oração de Davi no texto oficial que nós lemos, Davi reconhece claramente que não tem condições de ter o que estava ofertando, se em primeiro lugar Deus não tivesse dado a ele. Mas olhe para cá, meu irmão, será que todos nós temos essa consciência? Será que nós temos essa consciência que o carro que você tem foi Deus que te deu? Eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando da sua essência. Será que você tem essa consciência de que os seus bens que você tem, o trabalho que você tem, os talentos que você tem, a pessoa que você é, o carro que você ocupa, o dinheiro que você tem, tudo isso são dádivas de Deus para você? Se você tem essa consciência, a sua visão a respeito da mordomia é outra. Não só os pais da igreja vivenciaram essa questão da mordomia. A Bíblia mostra que a igreja primitiva também cresceu sobre esse princípio. Abra sua Bíblia no livro de Atos agora. No capítulo 4. Atos capítulo 4, verso de número 32. Diz assim, irmão: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, enquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É o princípio das contribuições no início da igreja primitiva. A igreja primitiva começa a se reunir, os que criam iam se juntando, os crentes iam chegando, a igreja foi se estabelecendo, a igreja foi se padronizando, e aqui nós já percebemos claramente as contribuições chegando para que houvesse mantimento naqueles que ganhavam menos, naqueles que tinham menos. Se depositava, olhe para cá, irmão, aos pés dos apóstolos. Agora imagine isso, tente imaginar isso.
sem que você esteja contaminado com a teologia da prosperidade. Imagine que alguém do nosso meio estava necessitado. Imagine que alguém do nosso meio está precisando de alguma coisa. Você tem lá 2 motos. O irmão trabalha longe, o irmão trabalha lá no outro lado da cidade. Você disse: irmão, eu tenho 2 motos, só ando numa, vai noutra, a outra, fica com a outra para você trabalhar com ela. Irmão, você está passando necessidade, eu quero dividir aqui a minha feira com você. Pega aqui, pega essa metade das minhas compras, é tua. Isso não era dado direto ao irmão, isso era colocado aos apóstolos, e os apóstolos destinavam a quem estivesse precisando. Tanto é que mais lá na frente há um certo atrito, porque nessa divisão estavam sobrando para uns, estavam faltando para outros, porque os discípulos não tinham capacidade de atender a todas as pessoas. Aí no capítulo 6, se não me falha a memória, vem a instituição dos diáconos. Mas os apóstolos faziam esse gerenciamento. Não estão me entendendo? Amém? Então não é algo novo. A igreja, ela cresceu sobre esse aspecto. A igreja já cresceu sobre isso. E depois que eles entregavam aos apóstolos, eles descansavam, porque eles sabiam que os apóstolos iriam distribuir ali para quem necessitasse. O problema é que enquanto eu estou falando isso agora, na sua mente já começa a vir imagens, memórias, lembranças de charlatões que conseguiram fazer com que fulano vendesse a casa ou o carro, desse a ele e ele desse o fim. Aí você vai ouvir falar de tantas heresias, de campanhas mirabolantes que prometem que se você vender o Fusquinha e entregar na igreja, Deus vai te dar uma Ferrari. Não é? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Aí você pode cair nessa conversa fiada de vender o seu Fusquinha e achar que vai ganhar uma Ferrari. Não vai. Só se for aqueles brinquedinhos Hot Wheels, aqueles carrinhos pequenininhos. Não vai. Enquanto eu digo isso, você vai lembrar, você vai vir à sua memória pastores charlatões. Vai vir à sua memória pastores, que podemos colocar entre aspas, que na verdade eles estão ali como maquinando, são mercenários da fé, que se utilizam de subterfúgios bíblicos para perverter, para roubar, para pilhar. E a Bíblia Sagrada diz, eu quero falar isso olhando para a câmera, a Bíblia diz que essas pessoas são 2 vezes filhos do inferno, porque nem só vão para o inferno, como também permitem que outros não vão. São 2 vezes filhos do inferno, porque prestam um desserviço à fé cristã, porque jogam em dúvida toda a cristandade e colocam em dúvida todo um trabalho sério que é bíblico. É bíblico. Então a questão da mordomia, ela não nasceu nas campanhas das igrejas neopentecostais. Ela precede até mesmo o início da igreja. E se você perceber aqui, a defraudação disso é levado muito a sério por Deus. Capítulo 5 de Atos, versículo 1 ao versículo 11, nós vamos fazer a leitura desse texto inteiro. Capítulo 5, versículos 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu. Sobrevindo grande temor sobre todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Respondeu ela: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro:
porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés dos moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. Ficou com medo, irmão? Ao contrário do que algumas pessoas dizem, isso aqui não é dízimo. Alguns mal intencionados dizem: olha, se você não devolver o dízimo, pode acontecer com você o que aconteceu com Ananias. Você botar o dízimo errado aí, pá, cai duro. E aí o diácono vem, carrega para fora. Vinha outro depositar o dízimo errado, pum. Vinha o diácono, carregava para fora. Tinha que ser um diácono bem forte. Escute. Aqui ele está nos ensinando muitas verdades, mas eu vou destacar alguma delas. A primeira delas é que não se a importância que Deus dá à questão da defraudação, da desonestidade. Deus aqui, veja o que Pedro diz. Pedro diz: ora, o campo não era seu. Se você vendesse, se você quisesse ficar com ele, você não ficaria? Você podia ficar com ele, ele é seu, você faz dele o que quiser. Por que você inventa de vender e mentir para o Senhor? Ou seja, desafiar a Deus, se exibir diante das outras pessoas, mostrar às outras pessoas que era uma coisa, quando na verdade não é, quando na verdade defrauda a Deus. A outra coisa que nós percebemos claramente aqui, meus amados irmãos, é que esses homens foram condenados, esse homem e essa mulher foram condenados porque usurparam aquilo que não era deles, não precisava daquilo. Mas se você voltar um pouquinho, você vai ver ofertas de outros discípulos, por exemplo, quando toda a igreja estava ofertando, quando toda a igreja fazia esse trabalho. Você vai ver no capítulo 4, verso 36, a oferta de Barnabé. E eles queriam entrar no brilho das outras pessoas. Eles queriam entrar, eles queriam ficar conhecidos diante dos outros. Eles queriam que os outros vissem que eles eram também assim. Mas olhe para cá, não se brinca com Deus. Não se desafia Deus. Pedro diz claramente: você mentiu ao Espírito de Deus. Você trouxe algo que na verdade não precisava fazer. O que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, foi o que eu acabei de falar. O homem vil deturpando a verdade que Deus estabeleceu. Então, na maioria das vezes, no nosso consciente, fica guardado, fica registrado as vezes em que você trabalhou, em que você se esforçou e você não foi reconhecido em tal lugar. Porque o pastor charlatão, quando percebeu que você estava crescendo, foi lá e botou o pé no seu pescoço. A memória vem na sua cabeça é que das vezes você viu pastor A, pastor B ou C roubando ou tomando posse daquilo que não era seu. E isso faz com que você, olhe para cá, trave quanto à mordomia. Mas a mordomia é bíblica. Eu sei que essa palavra vai confrontar muita gente. Porque o que nós percebemos hoje é pessoas que têm usado a Bíblia para oprimir, para roubar. Em cima de uma verdade, eles estão se utilizando para assaltar e controlar as outras pessoas. Mas nós não podemos deixar a verdade bíblica de lado. Você me entende, meu irmão? Diga amém. Não é porque algumas pessoas fazem o que é errado que nós vamos deixar de fazer o que é certo. Você concorda comigo? Diga amém em nome de Jesus. Ou eu estou te assustando, ou você está muito profundamente abalado com o que eu estou falando. Porque é isso que está acontecendo hoje. Me dói o coração de ver pessoas que, por conta de meia dúzia de picaretas, eles fazem com que toda a cristandade sofra sobre essas questões da mordomia. A verdade existe, a verdade é pura. A verdade é simples. Olhe para cá, nós somos mordomos. Nós estamos com tudo que temos, porque Deus colocou em nossas mãos.
Posso ouvir um amém, meu irmão? Lucas capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu quero fazer uma pergunta para você, olhe para cá. Quem cuidará das coisas de Deus? Quem cuidará das coisas físicas que nós ofertamos a Deus? Quem vai tomar conta da obra de Deus? É o deputado? Quem vai tomar conta da obra de Deus? É o cachaceiro? Quem vai tomar conta da obra de Deus? É o sindicato? Quem vai tomar conta da obra de Deus? O povo? Olhe para o lado aí. Aleluia. É para essa pessoa aí, você mesmo, Raquel. Ele está olhando para você. Quando eu digo povo de Deus, sai do individual e vai para a coletividade. E a coletividade, olhe para cá, esconde muita gente. Quem é que vai fazer a obra de Deus? O povo de Deus. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Quem é que toma conta das coisas de Deus? É você, meu irmão. É você, minha irmã. Eu fiquei muito tempo, abra lá em Lucas, no capítulo 16, por gentileza. E eu peguei esse texto, Lucas 16, 8. E eu peguei esse texto e eu li ele hoje, irmão, umas 15 ou 20 vezes. Numas 10 versões diferentes. Porque me incomodou, na parábola, o Senhor da parábola elogiar o seu mordomo infiel, dizendo que os filhos, veja o que o texto diz na minha versão, que é revista atualizada. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Isso me incomodou demais, meu irmão. Se você olhar na versão revista, na nova tradução da linguagem de hoje, ele vai dizer que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Isso não lhe incomoda, não? Isso é uma parábola falada por Jesus. A parábola do mordomo infiel. E em nenhum momento ele questiona, aqui no desenvolver da parábola, ele questiona a honestidade do mordomo. Ele elogia a expertise do mordomo. Os filhos das trevas são mais hábeis na nossa geração do que os filhos da luz. Desde que em casa você lê a parábola, não dá tempo para a gente ler ela aqui. Os filhos das trevas têm alcançado bem mais posições do que nós. Agora, o que é que está acontecendo, meus irmãos? Porque se nós olharmos para as instituições que são mantidas pelos filhos das trevas, essas instituições estão funcionando a pleno vapor. O maior prazer de um muçulmano é manter a obra islâmica crescendo assustadoramente a cada dia. E a Europa, daqui a alguns anos, será islâmica. Será muçulmana. Você vai ver os mormons contribuindo, os americanos investindo de forma pesada nos mormons. Dificilmente você vai encontrar templos mais suntuosos e mais bonitos do que os templos mormons. Você vai ver os testemunhas de Jeová todo domingo, se não quase todos os dias, de porta em porta, no dia que muitos trabalham, folgam, na folga, eles estão lá com a maletinha, recebendo porta na cara, mas de porta em porta, falando a verdade deles. Na heresia desses grupos, porque reconhecidamente são hereges, na heresia desses grupos, eles fazem com excelência. Eles mantêm a obra com excelência. Eles defendem a verdade deles com excelência. Eles fazem isso com excelência. E nós? Nós deixamos de fazer porque eu tenho que fazer alguma coisa para mim. Eu deixo de fazer porque, pastor, eu trabalho a semana inteira, eu mereço uma praia. Nós deixamos de fazer porque, pastor, mas tem muito pastor charlatão, então eu não vou devolver o meu dízimo não. Eu prefiro enviar para R.R. Soares. Eu prefiro mandar, irmão, eu quase tive um infarto nesse dia. Estou mandando para, eu não vou, Ítalo, pode parar de gravar hoje, Ítalo.
que nada vai para... Pode parar. Sabe, pastor, eu estou muito feliz, eu tenho contribuído com a obra de evangelização. No comecinho que nós chegamos aqui em Água Fria, irmão, eu suava, eu orava, eu pedia. Se um irmão faltasse, não dizimasse naquela época, o Brivaldo era tesoureiro naquela época, o Brivaldo sabe disso. Tinha uma pessoa que se faltasse o dízimo, a gente entrava em dificuldade. Pode acreditar em nós. E o irmão chegou para mim e disse, eu estou contribuindo, e esse irmão não contribuía. O irmão chegou para mim e disse, eu estou contribuindo com a obra do Senhor, eu estou mandando para Silas Malafaia. Eu quase que orava, Senhor. Eu olhei no fundo dos olhos dele, com todo o amor. Você manda, irmão? Manda. Amém. Não ia dizer o quê, irmão? Enquanto os filhos das trevas estão a pleno vapor, nós estamos usando todo tipo de desculpas para não assumir a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, nas nossas mãos. A responsabilidade de manter... Olhe para cá, irmão, você acha que o mundo vai contribuir para que essas portas continuem abertas? Se fosse por eles, elas já estariam fechadas. Eles estão trabalhando dia e de noite. Se você for lá no livro, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estão maquinando dia e noite para que essas portas sejam fechadas. Porque o desejo deles é que o mal se perpetue. Então Deus levanta homens e mulheres de Deus, os abençoa nos quatro cantos da nação. O que está na sua mão é bênção, é dádiva do Deus Todo-Poderoso. Deus tem derramado bênção sobre sua vida. Você não iria aonde você está se não fosse Deus. Mas damos desculpa para retribuir aquilo que Deus tem feito conosco. Eles contribuem, eles mantêm, eles fazem com excelência. E nós? E nós? Durante muito tempo, o cristianismo foi uma das maiores religiões do mundo. Ainda somos, se não me falha a memória, na última pesquisa que fiz. Mas o islamismo cresce a passos largos e em pouco tempo, se nós não mudarmos esse quadro, nos superará. Aí nós vamos ver se os muçulmanos querem paz mesmo, né? Porque a Globo diz que os muçulmanos só querem viver em paz. Eles vivem em paz enquanto são minoria. Enquanto são minoria, tudo bem. Quando for maioria, eu quero ver crente orando, buscando a Deus e devolvendo o dízimo para que a obra continue. Olhe para cá, meu irmão. Nós somos os mordomos de Deus. Não esconda o seu rosto. Deus te chamou para fazer algo no seu reino. Seja ele com contribuição, seja ele com oração, seja ele com serviço. Quando Jesus, citando essa parábola, ele cita esse texto, ele está dizendo isso, a esperteza do mordomo em fazer, mesmo dentro do contexto certo, ele fez algo para que outras pessoas ficassem devendo favores a ele. Quando chegar em casa, leia a parábola do capítulo 16. Ele chega para a pessoa e diz, quanto é que você deve ao meu senhor? Ele dizia, R$1.000. Ele faz o seguinte, ele chegava para outro e dizia, olha, tu deve quanto ao meu senhor? Ele dizia, 10.000. Olha, se você paga 5.000 que a tua dívida está quitada. Você vai lá, pagava 5.000. Ó, chefe, qualquer coisa eu estou aí. Ora, esse homem ia ficar devendo, todos os devedores do Senhor iam dever favor a esse homem. Você acha que ele ia conseguir emprego em outro lugar? Rapidinho, irmão. Sim ou não? Aí Jesus diz, os filhos das trevas são mais habilidosos. Os filhos das trevas enxergam. Os filhos das trevas são, em algumas versões dizem, são mais prudentes que os filhos da luz. O jardim de Deus, irmãos, olhe para cá, ainda precisa ser cultivado. O jardim de Deus ainda precisa ser cuidado por nós. Você entende? Diga amém. Ainda devemos ser protagonistas no mundo. Nós estamos a cada dia mais correndo para os guetos, nós estamos a cada dia mais nos escondendo, nós estamos a cada dia mais abrindo mão das nossas responsabilidades. Deus nos colocou para cultivar e para guardar a terra. A terra está entregue aos filhos de Belial. A nossa nação está entregue aos filhos de Belial. Vamos ficar sentados e vamos ficar lamentando? Ou vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos fazer, vamos nos mexer? Porque enquanto ficarmos sentados jogando cinza na nossa cabeça, nada mudará.
Porque enquanto ficarmos sentados, retendo o que é do Senhor, esperando que o meu irmão da direita faça, a igreja irá caminhar, porque ela não pertence a mim, ela não pertence a você, ela não depende de mim, ela não depende de você, mas ela vai crescer com dificuldade. Você entende isso, meu irmão? Diga amém. Enquanto você não ofertar os seus talentos, enquanto você não ofertar os seus serviços, enquanto você não contribuir fazendo algo para Deus, o que você sabe fazer, irmão, faça algo, contribua, ajude. Ainda devemos ser protagonistas, ainda temos que assumir nossas responsabilidades. Enquanto nós nos pararmos, irmãos, os outros desenvolverão. Então não adianta depois a gente ficar reclamando, dizendo que a igreja herege e tal está crescendo. Se está crescendo é porque os hereges estão trabalhando. Se estão crescendo é porque os hereges estão fazendo. E enquanto isso os cristãos estão dando desculpas. Os cristãos estão deixando de fazer, nós estamos deixando de fazer. E aí os filhos das trevas estão crescendo a passos largos. Aí você pega numa rua como essa, por exemplo, se você caminhar aqui até chegar lá na rodinha, você vai ver 9, 10, 15 igrejas que nasceram de rebeliões. E tolamente nós dizemos assim: que bênção, mais igrejas para a obra do Senhor. Não são tantas assim. Porque uma igreja que não prega evangelho, essa igreja não pode ser reconhecida como uma igreja do Deus verdadeiro. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. O que você tem feito? Qual é a ação de mordomia que nós temos feito? A mordomia, como nós temos visto aqui, ela precede a igreja, ela vem do início da constituição do homem, ela passa pelos patriarcas, ela passa pelos reis, ela vem na história da igreja, e hoje nós estamos aqui para manter a obra de Deus funcionando. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Se você não fizer, quem vai fazer? Sabe qual é a maior dúvida hoje? Olhe para cá. A maior dúvida hoje são os cargos de liderança na igreja. Quando alguém diz assim: e se fulano sair, quem assume? E se pastor tal morrer, quem assume? E se o líder de tal grupo morrer, quem assume? Ninguém está querendo se comprometer. Quem mais pode fazer isso senão nós? Mas a maioria não, vou ser otimista. Mas uma parte de nós, sabe o que uma parte de nós está fazendo? Está pegando subterfúgios bíblicos, está pegando versículos bíblicos para defender que não se deve devolver dízimos e ofertas. Isso é uma obra sorrateira do diabo. Porque se os crentes deixarem de contribuir com a obra do Senhor, o que é que vai acontecer, meus irmãos? O que é que vai acontecer, meus irmãos? A obra para. Isso não passa nem na nossa cabeça, porque Deus não permitirá isso, Ivan, evangelista Ivan. Aleluia. Deus vai levantar outros, Deus levanta pessoas, Deus abençoa pessoas, Deus abre portas, Deus convence corações. Nós temos pessoas aqui fiéis para a glória de Deus, permanecem fiéis, aleluia, mantém a obra funcionando. Mas enquanto nos questionamos, enquanto desobedecemos, enquanto buscamos desculpas, a obra sofre. Se você, que é um cristão, não for mordomo e manter a obra de Deus, quem fará? Eu já contei aqui aos irmãos, e nós adotamos uma filosofia própria nossa, assim, da questão dos cultos de ceia. Os cultos de ceia, a gente se esforça aqui para sempre colocar flores naturais. Não que essas não sejam bonitas, elas são lindas. Diga amém, meu irmão. Para nossas irmãs que doaram ficarem felizes, são lindas, são bonitas. Mas nós queremos colocar flores naturais na ceia. Chegamos um dia, eu não me lembro para comprar o que foi, numa banca de flores aqui em Água Fria. Chegamos lá procurando tal tipo de flores. Eu sou péssimo nisso, a Eliana que domina essa área, não sei de nada.
O rapaz, quando vai fazer, como é que o senhor quer, pastor? Eu digo, bonito e barato. Faça aí bonito e barato e dá certo. A gente chegou para comprar, Rosélia, lá. Quando a gente chegou lá, o dono da loja lá, a dona disse assim, irmã, não tem mais nada. Aí ela disse, mas por que não tem nada? Disse, não, porque o pessoal dos terreiros compraram todas as mais caras para ofertar Iemanjá. Isso foi um soco no meu estômago. Pode parecer tolice para você, mas na hora eu senti. Como é que nós vamos fazer um culto a Deus e ofertamos aquilo que muitas vezes é secundário? Você já ouviu aquela famosa frase, você sabe cantar, irmão? Não, mas é para Deus. Irmão, ficou bonito, irmão? O que você fez ficou bonito? Não, mas é para Deus. Irmão, sobrou um jarro lá na minha casa, pastor, eu queria levar lá para a igreja. É para Deus. Como se Deus recebesse todos os refúgios do mundo inteiro. Para Deus sempre o melhor. Para Deus sempre o primeiro. Para Deus sempre a primícia. Para Deus sempre a excelência. A excelência. Ele disse, olha, a partir de hoje, na ceia, a minha fé foi pouca, podia ser todos os cultos, né, Rodolfo? A gente só vai colocar flores naturais. E eu coloquei no iniciozinho, lá no jornal, eu coloquei lá, jornal da igreja. Se você quer contribuir, doando as flores da ceia, entre em contato com a secretaria da igreja. Sabe quantas vezes eu recebi ligações dizendo que queria contribuir com as flores? Sabe quantas vezes? Você teve menos fé do que eu. Uma pessoa em 5 anos disse, eu quero contribuir. Eu quero contribuir. Os mais antigos aqui, não mais velhos, mas mais antigos na igreja, né, líder? A gente chegou novo na igreja. Os mais antigos aqui vão lembrar de uma época em que se tinha prazer de trazer presentes e dá-los da casa do Senhor. E dava. Quando você fazia aniversário, os irmãos davam presentes à igreja. Tapetes, jarros, flores. Trazia com o maior amor do mundo. Deus abençoava de alguma forma, contribuía com a casa do Senhor. Aleluia. Por que isso parou? Porque a nossa visão está limitada a homens que são charlatões e que querem usurpar aquilo que não é seu. Olhe para cá e eu vou lhe citar a mesma palavra que os apóstolos disseram lá no Templo Formoso. Olhe para nós. Olhe para a liderança da sua igreja. Olhe para a sua igreja. E veja se sua igreja é composta de trambiqueiros. E veja se sua igreja não é composta de homens e mulheres de Deus sérios. Olhe para cá e veja as nossas diaconisas andando de um lado para o outro de ônibus para entregar a ceia, muitas vezes em lugares distantes e ermos. Olhe para cá e olhe para as pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Olhe para nós. Eu estou dizendo isso aqui, irmão, com guardado pelo sangue de Jesus. Mas nós pesamos a nossa igreja pelo que vemos nos outros lados. Olhe para cá, contribua, faça a sua parte, mantenha a obra de Deus. Você é um mordomo. A síntese da mordomia, nós vamos ver na continuidade das terças-feiras. E eu quero chamar você para vir nas terças. Diga amém, irmão? Amém. Muito bem, não se assuste com o que a gente viu hoje não, é só o começo. A síntese da mordomia é: primeiro, dízimos; segundo, ofertas; terceiro, serviço. Em síntese, a mordomia são esses 3 elementos: dízimos, ofertas e serviço. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, olhe para cá, fazei tudo para a glória de Deus. Essa obra é nossa. É nossa. Nada será feito se nós não fizermos.
O lado prático da mordomia é a manutenção da casa do Senhor. Manutenção. E é a força de a soma das forças de cada um de nós fazem a nossa igreja ser o que ela é.